Muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista do Fórum da Corretora Rico. Sejam bem-vindos a mais esse encontro de investidores. Antes da gente começar, pessoal, gostaria que vocês me dessem um retorno a esse áudio e vídeo, tá ok, né? Semana passada eu tive um problema e fiquei bastante chateado, né? Fiz uma palestra muito importante, como operar com pouco capital. Eu estava com retorno ok, alguns também estavam participando, mas infelizmente uma boa parte do pessoal que participou da palestra não conseguiu ter o retorno, né? E eu só fui me dar conta aí mais de uma hora depois, ali quando começou a sair muita gente da sala, fiquei bastante chateado, mas felizmente aí eu consegui gravar essa palestra aí, depois disponibilizei o link aí para que todos assistam. Hoje, para que isso não volte a ocorrer, né, vou fazer a marcação cerrada no chat e procurar aí, de tempos em tempos, perguntando para vocês se está tudo bem. Bom, por enquanto aqui já recebi vários OKs, beleza aí, maravilha, aí podemos começar. Pessoal, o tema de hoje a gente vai falar sobre Fibonacci, né? É claro que a gente vai entrar na parte aí que está todo mundo aí interessado aí na parte da análise gráfica, como é que a gente utiliza aí mais essa ferramenta para projetar objetivos, enfim, planejar melhor as nossas estratégias. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, né, sobre quem foi Fibonacci, a época que ele viveu, o que ele fez, o que ele descobriu, né? Saiu um pouquinho da análise gráfica, então vou dar uma rápida passada aí sobre ele, falar algumas aplicações, e na parte final aí a gente vai voltar ali direto para análise gráfica. Eu tenho já essa apresentação que eu já fiz algumas vezes em PowerPoint. Na parte gráfica tem alguns slides que já estão desatualizados de ativos assim mais antigos, e eu provavelmente vou fazer essa parte prática aí de Fibonacci quando a gente chegar nela na prática, ao invés de mostrar essa parte em teoria, né, slide a slide, a gente já coloca a mão na massa direto no gráfico, né, e eu vou tentar mostrar para vocês essa parte aí, colocando a mão na massa com gráfico. Para quem está começando agora no mercado, eu vi agora o Soares fez uma colocação, está entrando agora no mercado de ações e justamente é interessado em compra de Petrobras, né? Petrobras é um caso à parte, né? Eu venho reforçando sempre nas minhas palestras, chats quando eu faço assim, que é para ter muito cuidado aí com compra de Petrobras, principalmente nesse momento, né? Eu acho que não é um momento oportuno para isso, mas não quero me alongar muito nesse ponto, porque a gente tem outros temas aí para serem desenvolvidos. E hoje, na parte da tarde, às 16h45, eu fiz o programa de fechamento do mercado e eu fiz mais uma vez o porquê que eu não acho oportuno comprar ações de Petrobras nesse momento. Passei agora há pouco o link aí do chat, que foi gravado, está lá no meu canal do YouTube. Então, o Soares ou outros assim, eventuais interessados em Petrobras, é bom dar uma olhadinha nesse chat depois, né, para entender os porquês, por que eu estou tão cauteloso assim com Petrobras. Não é só ela, também tem outros ativos com a mesma característica, mas Petrobras, principalmente, eu acho que não é o momento da gente pensar em compra com ela por enquanto. Bom, se eu posso passar o link novamente? Posso sim, Barreto, perfeitamente. Vamos lá, deixa eu só localizar aqui e eu já vou colocar aqui no chat. Está aqui, esse é o programa que eu fiz hoje à tarde, né, falando aqui do fechamento do mercado, e eu dei um destaque especial em Petrobras e Vale, né, que estão, infelizmente, indo por um caminho aí bem ruim, um caminho que a gente não gostaria, mas é bom que vocês entendam os porquês aí que a gente não está recomendando aí compra nenhuma nem outra ação nesse momento. Bom, vamos lá, então vamos começar aqui a palestra de hoje, né? A Rico, como sempre, ela investe bastante aí na parte educacional. O objetivo aí é fortalecer bem a base, ela quer crescer junto com vocês, investidores, né? Então a gente se preocupa bastante que vocês ingressem no mercado de ações, mas principalmente que vocês permaneçam e obtenham sucesso lá na frente. Por isso que a gente, de segunda a quinta, sempre procurando temas diferentes, né? A gente investe bastante nessa parte de palestras, principalmente, e também cursos, e no dia a dia eu assessoro aí, vocês aí através do fórum. Tem o pessoal do Trade ao Vivo, que é um outro recurso que a gente disponibiliza para os clientes da Rico, né? Enfim, tem diversas formas de assessoramento, procurando aí, principalmente aí que vocês consigam aí administrar bem o capital
de cada um. Aqui é renda variável, né? A gente sempre olha o lado positivo, o lucro, né? Mas a gente tem que pensar também que nem sempre as coisas dão certo, e se não der certo, a gente tem que minimizar os nossos riscos. Bom, deixa eu reduzir aqui a minha imagem, e vamos começar aqui para a apresentação em PowerPoint. Só um segundo que ele começou a fazer um salvamento. Vamos lá. Então, essa primeira parte aqui é uma parte assim mais conceitual, né? Mas é interessante passar para vocês para que vocês entendam um pouquinho mais de quem foi esse cara aí chamado Fibonacci. Bom, qual que é a ideia no dia de hoje para passar aí para vocês? Falar um pouquinho do Leonardo Fibonacci, depois a sequência numérica que ele descobriu, né? Aplicações na natureza, e depois, a partir disso daqui, alguma coisa aí já desenvolvida pelo homem mesmo. E, finalmente, entrar naquela parte aí que está todo mundo aí interessado, Fibonacci na análise gráfica. Essa parte que provavelmente eu não vou seguir aqui esses slides, né? Porque até como eu comentei com vocês, eu já tenho slides aí de certa forma um pouco desatualizados, eu acho que é mais proveitoso a gente pôr a mão na massa no gráfico e mostrar na prática como é que a gente utiliza, pelo menos como que eu utilizo o Fibonacci. Então vamos lá, aqui tem uma ilustração, né, do Leonardo Fibonacci. Naquela época não existia máquina fotográfica, então tem uma pintura aqui, e o que a gente, procurando aí pela internet, livros, etc., a gente encontra esse retrato aí representando aqui Leonardo Fibonacci. Bom, ele foi um matemático, né, italiano, nasceu na cidade de Pisa, aproximadamente no ano de 1170. Ele era filho de um abastado comerciante, né, da mesma cidade, e através do comércio aí na área portuária, ele teve contato com a matemática hindu e árabe e aprofundou aí os seus estudos. Aí ele percebeu que a aritmética através dos algarismos arábicos ela era mais eficiente do que a aritmética através dos algarismos romanos. Depois, quando ele resolveu alguns problemas da corte, né, ele caiu nas graças do imperador Frederico II na época, e aí a partir daí ele pôde se dedicar integralmente aos estudos, sem se preocupar com mais nada, né, arrumou um patrocinador aí para a vida toda. Aí ele escreveu um monte de livros, dentre esses livros o principal, Livro do Ábaco ou Livro de Cálculo, onde ele introduziu os numerais hindu-arábicos na Europa. Depois, morreu por volta do ano de 1250, e ele ficou bastante conhecido pela famosa sequência numérica. O que é essa sequência numérica? Que são os números de Fibonacci. Bom, num dos seus livros principais, esse Livro do Ábaco ou Liber Abaci, Fibonacci ele abordou um problema clássico aí de reprodução dos coelhos. Basicamente seria a seguinte situação, começando aí com um par de coelhos, e cada par gerando outro par, a gente chega na famosa sequência numérica, que seria qual? 1, 1, 2, 3, 5, 8, esses números que vocês estão vendo aí na sequência. E como que esses números são formados? Se você pegar, por exemplo, no início da sequência, esses dois 1s, 1, 1, 1 mais 1, 2, cheguei no próximo número da sequência. 1 mais 2, 3, cheguei no próximo número. 2 mais 3, 5. O próximo, 3 mais 5, 8. E assim a gente vai montando essa sequência numérica. E esses números que Fibonacci descobriu, eles têm algumas propriedades. Para quem conhece um pouquinho de análise gráfica, já a hora que eu começar a mostrar esses números, já vai começar a entender aí o porquê da gente comentar algumas porcentagens. Bom, se eu pegar um número qualquer, dividir pelo posterior, por exemplo, na sequência numérica, vamos voltar no slide anterior. Se eu pegar aqui 8 dividido por 13, ou 13 dividido por 21, e assim por diante, né? Então, pegar qualquer número dessa sequência e dividir pelo posterior, vai chegar numa razão próxima de 62%. Se eu fizer o inverso dessa razão, eu vou chegar em 1,618, ou 1,62.
Depois, se ao invés de pegar o número da frente, eu pegar um depois, ou seja, pegar o segundo posterior, aí essa razão vai chegar ao quê? Próximo de 38%. E o inverso, perto de 2,618. Então, são algumas propriedades, né, que Fibonacci, a partir desses números, né, começou a observar. Alguns exemplos da natureza que a gente vai encontrar esses números aí que Fibonacci acabou descobrindo. Começando pelo famoso animal marinho Nautilus. Para quem não conhece, né, esse tal de Nautilus, segue aqui uma foto dele, aqui num outro ângulo, e aqui um detalhe da concha, né, desse animal marinho Nautilus. Então aqui tem o desenho da concha. Passando isso daqui para a prancheta, a gente vai chegar nesse desenho aí em forma de espiral. Se eu começar a chamar esse pedacinho menor de 1, na sequência, esse vertical vai ser, ele vai medir o dobro do tamanho do primeiro, 2, depois aqui 3, depois esse outro pedaço 5, aqui 8, aqui 13, quer dizer, se eu pegar os números de Fibonacci, eu vou conseguir desenhar a concha desse animal marinho. Então, primeira observação na natureza, né, onde a gente encontra presente esses números de Fibonacci. Depois, o nosso corpo humano. Aqui tem um desenho aqui, desenho simbólico, né, algumas imagens aqui do nosso corpo humano. E aí aqui, para a gente verificar um pouquinho essas propriedades de Fibonacci. Então, por exemplo, se eu pegar uma medida da palma do pé até o umbigo e colocar essa medida como valendo 1, do umbigo até a altura da cabeça, né, a gente vai chegar em 0,618, aquele 62%. Então, no corpo humano, as nossas medidas também seguem essa proporção de Fibonacci. Depois, se eu pegar do umbigo até o tronco, 38%. Do tronco até a cabeça, 23%. Ou seja, o nosso corpo humano também está seguindo essas proporções de Fibonacci. Algumas plantas também que Fibonacci observou. Então, se eu pegar, por exemplo, um vaso, né, uma planta com galhos, então ele observou que aqui na ramificação dos galhos, esses galhos eles vão se dividindo de acordo com a sequência numérica de Fibonacci. Pegando aqui o ramo central, na primeira divisão, 2 galhos, depois aqui passou para 3, aí no plano superior 5, 8, não são todas as plantas, mas muitas delas seguem também essa subdivisão, né, seguindo essa sequência numérica. Aqui um exemplo ilustrado através de foto, né, de uma planta que está subdividida exatamente dessa forma, e aqui o desenho simbólico. Outros exemplos. A nossa famosa Via Láctea, né, em forma de espiral, também através dos números de Fibonacci a gente consegue fazer o desenho aqui dessa espiral. Um tempo atrás, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui, peraí. Aqui, se não me engano, aquele famoso furacão Sandy, né, que causou bastante destruição, também em forma de espiral, onde a gente consegue aplicar aí os números de Fibonacci. Aqui no botão de rosa, no rosto humano, enfim, a gente vai encontrar na famosa Mona Lisa, a gente vai encontrar diversos exemplos, né, onde a gente consegue aplicação prática aí desses números. Então, não são números casuais, quer dizer, eles estão presentes aí em bastantes situações aí na nossa natureza. E aí, a partir daí dessas observações, né, começaram a surgir algumas aplicações. Inicialmente aí nas construções antigas. Esse aqui, se não me engano, é aquela famosa Acrópolis aí de Atenas, né? Também a gente encontra aí as proporções aí de Fibonacci, né, na altura das colunas ali, essa parte aqui superior, o telhado, enfim. Tudo isso daqui ele está seguindo também as proporções de Fibonacci.
famoso Elliott, que acabou desenvolvendo aquela teoria das ondas, né? Ele também, isso daqui a gente já faz parte aí do nosso dia a dia na análise gráfica, né? Ele desenvolveu uma teoria das ondas, e nessa teoria das ondas, ele acabou observando aí que as retrações e expansões de Fibonacci, né, também seguem aquelas propriedades. Então, conceitualmente, a onda principal de Elliott é 1, 2, 3, 4, 5, movimento de alta, depois com 3 ondas corretivas, ABC, movimento de baixa. E aí, colocando aqui, exemplificando, né, fazendo as devidas medições, né, aplicação dos números de Fibonacci. Então, por exemplo, essa correção aqui, ela pegou 50% da retração, isso daqui a gente vai ver daqui a pouco na prática, quando colocar a mão na massa no gráfico. Aqui 100% da retração, 38%, enfim, aquelas porcentagens, né, e que estão de acordo com as propriedades de Fibonacci. Pessoal, nesse momento aqui eu estou sem acesso ao chat de vocês, né, como eu estou com a apresentação aqui em PowerPoint, então ela está me tomando toda a tela. Assim que a gente sair dessa parte conceitual, vou retomar novamente lá o chat, provavelmente a gente pode ter algumas dúvidas, né, e aí eu repasso antes da gente entrar propriamente dito na parte aí, que está todo mundo aí bastante interessado na análise gráfica. Mas só para a gente terminar de passar pelo menos esses slides iniciais, né, aqui das ondas de Elliott, um exemplo que eu peguei ali na época para tentar também exemplificar, né, aqui se a gente chamar de onda 1, onda 2, onda 3, né, 4, e aqui 5, movimento de alta, voltando aqui. Então, aqui para a gente exemplificar aqui essas 5 ondas, depois, na sequência, o movimento corretivo. Um outro tipo de aplicação, sobre energia solar. Alguns anos atrás, passou aí uma reportagem no Fantástico, né? Não sei se vocês assistiram ou não, na época ele tinha 13 anos, hoje já deve ter, isso daqui já deve ter uns 4 ou 5 anos, provavelmente aí já deve estar com uns 18 anos, mas esse garoto aí, ele acabou observando a distribuição dos galhos, né, e a sequência de Fibonacci, acabou desenvolvendo um sistema próprio de energia solar, né, 20% mais eficiente do que aquele sistema que a gente conhece com aquelas placas grandes, né, colocadas aí no telhado das casas principalmente. Então ele desenvolveu literalmente uma árvore com espelhos, né, espelhos de energia solar, cada um orientado para um lado, né, o que ele observou aí na distribuição das árvores, e esse sistema que ele desenvolveu em forma de protótipo, 20% mais eficiente do que aquele sistema aí convencional. Aqui tem uma outra foto dessa árvore, seria esse sistema que ele desenvolveu, né? Não sei se essa ideia foi para frente ou não, né? Eu só vi essa matéria na época, depois eu não acompanhei, não sei se isso daqui seguiu em frente ou não. Aqui uma outra foto, mais uma, e foi uma aplicação prática aí de Fibonacci. Aí aqui a gente entraria principalmente aqui na parte Fibonacci na análise gráfica. Essa primeira parte aqui eu acho que eu vou até dar uma passada rápida, por quê? Porque até coloquei ali nessa palestra de hoje, né, coloquei como nível intermediário. Por que nível intermediário? Porque justamente quando a gente entra na parte de traçar alvos, né, planejar as estratégias, para que vocês consigam compreender melhor, é necessário aí algum conhecimento de análise gráfica. Mas para dar uma passada rápida, pelo menos essa primeira parte aqui, eu vou dar uma geral aí com vocês, né, para ficar mais fácil quando eu entrar de fato no gráfico, mesmo para quem está começando agora, consiga entender aquilo que a gente está passando. Então eu vou falar rapidamente sobre tendências, número de força e canais, depois retração de Fibonacci, a gente vai ver aí na prática, expansão também, e alguns exemplos aí, como é que a gente poderia traçar alvos usando essa ferramenta aí de Fibonacci. O que é uma tendência? Começando aí pela principal aqui, tendência de alta, que seria quando os preços estão subindo ao longo do tempo. Bom, uma tendência de alta, ela é caracterizada, a gente já sabe aqui no mercado de ações, os movimentos eles não acontecem linearmente, né, no único sentido, eles vão se movimentando erraticamente, sobe, cai, mas de modo geral a gente teria numa tendência de alta esse zigue-zague para cima. Caracterizado por quê?
por topos cada vez mais altos e fundos cada vez mais altos. Então, isso é o que caracteriza uma tendência de alta, e isso também, pegando um pouquinho o gancho até naquela colocação do Soares no início, quando a gente for comprar alguma ação, não importa o prazo que vocês estejam olhando, mas se é compra, a gente tem que pegar ativos que estão fazendo esse movimento, zigue-zagues para cima. Por quê? Porque ao longo do período que a gente escolheu, seja curtíssimo prazo, curto prazo, médio prazo, longo prazo, não importa, significa que aquele ativo, aquela empresa que a gente escolheu para colocar o nosso capital, né, onde a gente vai se tornar sócio, mesmo que seja por um dia no day trade, ou por alguns dias swing trade, ou por semanas e poucos meses, médio prazo, ou alguns anos, longo prazo, né, a gente tem que cuidar muito bem dele. Então, a gente tem que procurar o quê? Procurar comprar ações de empresas que estejam subindo ao longo do tempo. Por quê? Porque isso significa que as ações que a gente escolheram ao longo do tempo, elas vão estar se valorizando. Se a gente precisar vendê-las depois, a gente provavelmente vai vender essas ações com lucro. Se a gente estiver comprando ações pensando lá na aposentadoria, lá na frente, pensando nos dividendos, esses dividendos também, se a empresa se valorizou, cresceu, esses dividendos também vão estar o quê? Mais gordos, né? Mais poupudos, ou seja, eu vou ganhar na valorização das ações e eu vou ganhar também com dividendos melhores. Então, para compra, a gente tem que procurar ações que estejam fazendo esse movimento. Não é o caso de Petrobras. Petrobras está fazendo exatamente o contrário. Petrobras está fazendo esses zigue-zagues descendentes, ou seja, topos e fundos descendentes. Quer dizer, ao longo do tempo, ela está fazendo preços cada vez menores. Então, não faz sentido a gente comprar alguma coisa que está caindo ao longo do tempo. Quando a gente identifica esse movimento de queda, a gente tem que operar alinhado com a tendência. No caso, movimento de queda. No curto prazo, como que eu opero ativos que estão caindo? Eu vou vender primeiro e eu recompro depois mais barato, se tudo der certo, seguindo a tendência. Como que eu faço isso? No day trade, simples. O próprio HB aqui da Rico, aí, por exemplo, né, ele permite vocês venderem aí a descoberta uma série de ativos no day trade, de acordo com o que vocês têm em financeiro ou em ativos, né, ele disponibiliza aí uma alavancagem, então vocês conseguem operar vendendo primeiro e recomprando depois. No swing trade, que são operações de curto prazo, a gente faz essa venda primeiro através do aluguel de ações. Também a gente aluga o ativo que a gente quer vender, vende pelo próprio HB e depois você compra mais barato. Vai ter lucro da mesma forma. E no longo prazo? No longo prazo não dá para trabalhar com venda descoberta. Então, no longo prazo, a recomendação, se está fazendo esse tipo de movimento, é ficar fora daquela empresa. Escolher uma outra empresa aí para se associar, né? A gente na Bolsa tem centenas aí de empresas disponíveis, né? Então, a gente não precisa ficar sócio daquela empresa ad eterno. A hora que a tendência mudou, passou a fazer essa movimentação nesse sentido, é hora da gente sair dessa empresa e procurar uma outra empresa para se associar. Esse é um motivo bastante forte pelo qual eu não recomendo entrar em Petrobras agora, porque Petrobras está fazendo o quê? Esse movimento descendente. Então, ela está em tendência de baixa. Só para que vocês entendam um pouquinho, né, quando eu entrar ali na parte Fibonacci, então é bom que esse conceito esteja claro para vocês. O que é uma tendência de alta, o que é uma tendência de baixa. Depois, uma parte importante também para passar para vocês, conceito de suporte e resistência. Como eu comentei com vocês, né, os preços eles não se movem linearmente, tudo num único sentido. Olha aqui. Um dia de alta, no outro caiu, subiu um pouquinho, caiu, mas reagiu no final subindo. Quer dizer, a gente tem movimentos ali bem distintos de um dia para o outro. Mas ao longo do tempo a gente percebe aqui, por exemplo, aqui está subindo, né? Aqui está andando de lado, aqui está caindo, então a gente poderia caracterizar aqui tendência de alta, aqui sem tendência porque está andando de lado, e aqui caindo, tendência de baixa, depois voltou a tendência de alta, bom, e assim por diante. E a gente tem uma coisa bastante importante que vocês entendam, é esse conceito de suporte e resistência. Toda vez que a gente tiver um movimento de preço para cima,
e a partir de um determinado nível ele sentiu e começa a voltar, ele formou o quê? Formou uma resistência. Então aqui, por exemplo, aqui nem me lembro aqui de quando que é esse gráfico aqui, mas um tempo atrás, não importa, é um gráfico da Souza Cruz, né? A Souza Cruz estava fazendo essa movimentação. E a gente identificando aqui, esse ponto aqui, toda vez que a Souza Cruz subiu um pouquinho, chegou nessa região aqui, sentiu e não conseguiu passar, ou seja, ela formou uma resistência. Depois, aqui, ela começa a cair, em um determinado momento reagiu e voltou a subir. Esse ponto de inflexão de baixa para alta, a gente chama de quê? De suporte. Por quê? Porque ela estava caindo, encontrou suporte, encontrou um apoio, e a partir daí voltou a subir. Aqui, um outro ponto de suporte, por quê? Está caindo, inflexionou para cima, voltou a subir, então formou um outro suporte, né? Lá em cima, formou uma outra resistência. Então, essas regiões aqui de inflexão de movimento, para cima a gente chama de resistência e para baixo a gente chama de suporte. Então, é importante que vocês marquem esses pontos principais, mesmo que vocês não conheçam muito de análise gráfica, porque são pontos bastante importantes aí para serem observados. Aqui mais um ponto de suporte, né? Então, aqui para ilustrar uma movimentação básica de preços. Aí a gente tem o quê? Que a gente chama movimentos em forma de canal. Por que em forma de canal? Aqui um gráfico aqui nos bons tempos aqui da CEMIG subindo, né? Onde ela está praticamente aqui zigue-zagueando, mas ao longo de uma estreita faixa, onde a gente consegue traçar duas linhas. Uma linha passando pelos principais fundos, que a gente vai chamar de linha de tendência de alta, e se a gente traçar pelos principais topos, a gente vai o quê? Encontrar uma linha de retorno. Quando a gente pega ativos que estão trabalhando aí dentro de canais, fica muito fácil aí para a gente planejar entradas e saídas. Por quê? Toda vez que se aproximar aqui da linha de tendência de alta, eu vou efetuar uma compra e vou vender quando estiver perto aqui dessa linha de retorno. Ou eu vou comprar aqui, enquanto estiver dentro do canal, eu vou me manter posicionado aqui nessa empresa, no caso de compra. Quando é que eu vou vender? Quando ela romper esse canal aqui para baixo, sair do canal, é a hora de eu desfazer posição. Então isso aí caracteriza o quê? Um canal de alta, porque o movimento é para cima, né? Tendência de alta, a gente traça uma linha passando pelos principais fundos e depois uma linha paralela para cima, né? Procurando pegar os principais topos. Se o ativo se enquadrar nessa condição, a gente diz que esse ativo está trabalhando dentro de um canal de alta. Se tem um canal de alta, a gente tem o quê? O de baixa também. E é exatamente o oposto disso. Aqui um exemplo com Usiminas, lá atrás ela já vinha de tendência de baixa e continua até hoje. Então a gente pegando os principais topos, a gente vai chamar essa linha inclinada para baixo, linha de tendência de baixa, e traçar uma paralela, vai ter a linha de retorno. Faz sentido fazer uma compra aqui, pessoal? Não faz, né? Por quê? Digamos, eu tenho bola de cristal, entre aspas, ninguém tem, mas alguém se acha que tem uma bola de cristal, fala, chegou no fundo, vou comprar aqui. Tá, ó, tá vendo? Não falei que tinha chegado no fundo, começou a subir. Eu sabia que eu sou muito bom nisso, só que não observou que isso daqui está em tendência. Subiu um pouquinho, repique e puf, voltou a ceder. Quer dizer, começou a entrar no prejuízo. Um outro aqui nesse ponto aqui, opa, chegou no fundo do poço, agora vai começar a subir, agora que eu quero comprar. Tá barato isso daqui. Subiu um pouquinho, falei, tá vendo? Não falei que ia subir? Olha aqui, olha que maravilha aqui. Vai voltar a subir, vou ficar rico. No momento seguinte, movimento maior, puff para baixo de novo, ou seja, tá em tendência. Então não tentem adivinhar fundo, pessoal. Deixe que o mercado comece a mostrar para vocês através daqueles zigue-zagues, né? Tá em tendência de baixa, se for operar, opera na venda ou não opera. Para comprar, tem que pegar alguma coisa em tendência de alta ou iniciando tendência de alta. Mas então, voltando aqui, canal de baixa, por cima, linha de tendência de baixo, e aqui a gente tem a nossa linha de retorno. E aí a gente entraria aqui na retração de Fibonacci, né? Mas isso daqui eu prefiro passar aqui
Eu vou dar só os conceitos de retração e expansão, né? Mas eu vou pegar isso daqui no gráfico e vou dar uma olhada no chat de vocês, como eu comentei com vocês, por enquanto eu estou aqui às cegas, né? Porque a apresentação em PowerPoint ela cobre toda a tela do chat. O que seria a retração de Fibonacci? Numa tendência, seja de alta ou de baixa, depois de uma movimentação a favor da tendência, que é aquela movimentação maior, é feito o quê? Uma correção, quer dizer, e essa correção ela corrige sempre parte daquele movimento maior. Então ela vem numa determinada proporção. E esse recuo a gente chama de quê? De retração. E através de Fibonacci a gente chega naquelas porcentagens ali que vocês viram no início, de 23%, 38%, 50%, 62% até os 100%, se eu rastrear o movimento principal de 0 a 100%. O mais comum dessas correções é ficar entre 38% e 62%. Então são os pontos que a gente dá uma atenção maior. Aqui tudo bem, tem até um exemplo aqui com o AGX para exemplificar a retração, né? Onde a gente teria aqui movimento principal, mas isso aqui está muito pequeno, por isso que eu vou pegar no gráfico de preços, fez a retração, em alguns pontos, movimento principal fez a retração, aqui até 38%, movimento principal fez a retração, aqui até 62% antes de voltar a subir, e assim por diante. Aí a gente tem a expansão, depois da retração vem o quê? Vem a expansão voltando ao movimento principal. E através desses números de Fibonacci a gente pode fazer projeções dessas expansões. Para quem participa do trade ao vivo, né, principalmente, no fórum também, a gente fala muito em onda 3. Essa onda 3 vem do quê? Vem da teoria de Elliott, e conforme ele determinou, essa onda 3 costuma ser a maior delas. E ela aparece o quê? Nas reversões de tendência. E normalmente a gente procura estimar essa onda 3 em 162% em relação à primeira onda de reversão. Por isso que a gente tenta, normalmente nas operações, quando o ativo está tentando reverter tendência de alta para baixa, de baixa para alta, a gente tenta pegar essa onda 3, porque é onde a gente pode tentar aí, ter o maior ganho aí possível, né? Aí viriam mais alguns exemplos gráficos aí para ilustrar, e a parte alvos, mas essa parte aqui, como eu comentei com vocês, eu prefiro fazer na prática, a gente colocando a mão na massa ali no gráfico. Vou tirar agora a apresentação de PowerPoint e vamos dar uma olhadinha aqui nas colocações de vocês. Se tiver alguma dúvida do que eu falei até agora, a gente volta aqui nessa parte ainda conceitual, né? Para aí em seguida a gente pôr a mão na massa no gráfico e mostrar na prática como é que, pelo menos como que eu utilizo Fibonacci. Deixa eu voltar um pouquinho aqui a minha imagem. E vou dar uma olhada agora no chat de vocês. Bom, maravilha aqui, estou vendo aqui, está tudo ok. Beleza, pessoal? O retorno está legal para vocês, só para a gente dar sequência. E eu vou dar uma olhada agora nas perguntas de vocês. Eu tenho uma pergunta, já veja a sua pergunta, Gabriel. Deixa eu só dar uma olhadinha lá atrás, que muita gente postou, se não ficou nenhuma dúvida para trás. Então vamos lá. William Queiroz, qual a duração da palestra? Olha, a programação normal de duração da palestra, William, é em torno de 1 hora. Porém, de acordo com a participação de vocês, dúvidas eventualmente que venham a surgir, eventualmente a gente pode até ultrapassar um pouquinho, né? Normalmente eu não gosto de deixar ninguém para trás, né? E esclarecer bastante essas dúvidas. Mas a princípio é em torno de 1 hora. Centídio aqui sem som, sugiro você dar um F5, Cantídio aqui. Cantídio. Se ele está sem som, não adianta falar que ele não vai me ouvir, né? Tente dar um F5 ou refresh na tela. Bom, vamos lá, o que mais? O link eu já passei. Esse link que eu coloquei aqui, referente a um comentário que eu fiz sobre Petrobras, por que eu não acho interessante comprar nesse momento. O Sander, estou comprado na Petro 3 a 13,50. Vendo ou espero?
Bom, vou fazer um pequeno parênteses, já que ele fez um comentário aqui na Petrobras, não é uma palestra de análise gráfica, mas vamos dar uma olhadinha na Petro 3. Eu tenho estudo já para 4. Então vamos ver aqui. Petro 3. Bom, já era para ter vendido, mas vamos ver as implicações aqui. Eu não sei o tempo gráfico que você comprou, se foi para o curto, para o médio, para o longo prazo, né? Mas por aquilo que eu já mostrei até agora, não faz sentido a gente comprar alguma coisa que está caindo ao longo do tempo. Deixa eu apagar aqui esses pontos principais. E vamos pegar aqui o gráfico mensal. Vamos dar uma olhadinha aqui na situação de longo prazo da Petro 3. Não, tem alguma coisa errada aqui, não faz sentido só... Espera um pouquinho só, pessoal. Ah, agora sim. Gráfico mensal da Petro 3. Vocês lembram quando eu comentei aquele conceito de suporte e resistência, para vocês ficarem muito atentos naqueles fundos ou topos principais? Muito bem. A Petrobras, até meados de 2008, tranquilo para comprar, veio o subprime, 2008 tudo caiu, subiu em 2009, depois mudou o movimento, reverteu de alta para baixo, ou seja, já deveria ter saído quem opera no longo prazo. Qual que é o fundo principal que a gente tem para Petrobras? Esse daqui, na faixa de R$16. Então, todo mundo que opera Petrobras, quando ela perdeu esses R$16, já deveria ter saído fora dela. Por quê? Porque a perda desse nível aqui projeta uma queda mais acentuada nos preços. E ela já está trabalhando bem abaixo desse nível de 16. Então, para quem opera a longo prazo, o momento de saída do papel já ficou para trás faz tempo. Até onde pode se dar essa queda de Petrobras? Bom, se a gente pegar essa altura aqui, pegando aqui o gráfico mensal, essa altura, e projetar isso daqui para baixo, a gente vai chegar num possível objetivo de queda para Petrobras. Como eu gosto de conciliar tudo isso daqui com suportes e resistências, a gente vai ter exatamente nesse ponto aqui, na região de R$5, uma resistência. Ou seja, a Petrobras, depois que perdeu esses R$16, ela pode precipitar aqui até os R$5. Realmente ela pode ficar muito mais feia do que ela está. Então, ou seja, o momento de saída de Petrobras já ficou para trás. E por que eu comentei aí que a gente deve sair sempre, ter uma saída de emergência, um ponto, para abandonar a operação se não der certo? Justamente para evitar perdas grandes, né? O menor prejuízo tem que ser sempre um prejuízo pequeno se as operações não dão certo. Não faz sentido, por exemplo, deixa eu pegar aqui o gancho, nessa colocação da Petrobras, comprou a Petrobras a R$13,50. Não faz sentido esperar que chegar nos R$8, quer dizer, já perder aí quase 50% do valor para tomar uma decisão de saída. Essas decisões têm que ser tomadas de forma aí mais rápida. Como ele comprou por R$13,50, acredito que ele comprou possivelmente nesse movimento aqui. Qual que seria o ponto de saída de emergência a partir desse movimento, quando as coisas deram para trás? Aqui exatamente abaixo de 11,70. Então aqui esse seria o ponto para ter abandonado a operação. Quer dizer, comprou a 13 e pouco, saiu por 11 e pouco, tá bom, teve aproximadamente uns R$2 aí de prejuízo, um pouquinho menos, mas é muito melhor sair a 11,70 ou um pouco menos do que isso, do que agora ter que amargar aí, sair dessa operação aí a 8 e pouco, né? Então a gente tem que ficar sempre atento nesses pontos principais, para não deixar a coisa ficar pior ainda. Senão pode dar PT, né, pessoal? O que é PT? Perda total, como aconteceu aí com a famosa OGX. Quem pagou para ver, né,
achando sempre que ia reagir, vai reagir, vai reagir, vai reagir. Uma empresa que chegou a valer R$20, R$25, hoje está cotada aí em 8 centavos. Quer dizer, isso aí jamais vocês podem deixar acontecer com qualquer empresa que vocês investem. Pegando um pouquinho o gancho também no ponto. Usiminas 5, longo prazo. Usiminas 5, chegou a ter com os valores já com os proventos ajustados. Chegou a valer aqui R$42. Quanto que está Usiminas hoje? 4 e pouco, quer dizer, valendo aí pouco mais de 10% do que o que ela valia em meados aqui de 2008. Quer dizer, vocês não podem deixar acontecer isso daqui jamais, tem que cuidar muito bem do capital. Então, Petrobras, é para manter? Não, não é, é para vender. Agora, você ficou até esse momento, é complicado, né? Porque você já está com prejuízo relativamente grande na Petrobras. Fazer o que agora depois de ter deixado aqui ela derreter desse jeito? Bom, eu colocaria aqui um stop um pouquinho abaixo da mínima de hoje. No dia de hoje, ela sinalizou um fundo, pode tentar fazer algum repique, de repente, para buscar R$10 ou alguma coisa um pouco mais acima, né? Talvez R$11, poderia eventualmente minimizar um pouco esse prejuízo, mas também se perder a mínima de hoje, vai deixar esse prejuízo avançar até que ponto, né? Então não dá para deixar o capital derreter dessa forma, né? Tem que cuidar muito bem dele. Então foi boa essa pergunta aqui da Petrobras, que a gente acabou entrando aqui em outros pontos. Bom, eu vou pegar depois esses exemplos aqui, Magazine Luiza e Croton aqui, para a gente ver se eu consigo aplicar Fibonacci nesses ativos. Continuando. Jaime, como usa a proporção de Fibo na reversão de tendência? Vou mostrar isso daqui. Tem algum, Paulo Caopa, tem algum software ou indicador no HB da Rico que marque as ondas no gráfico? Olha, Paulo, me parece que tem um indicador, eu não utilizo esse indicador, chamado o quê? Chamado topos e fundos, que ele traz exatamente o quê? Essas linhas aí, pegando o movimento de preços, né, montando aqui esses topos e fundos. Eu não utilizo a ferramenta, teria que utilizar, mas dá uma procurada aí no gráfico da Rico por esse indicador chamado topos e fundos. Bom, depois Petro 4, 15 vezes a alavancagem, sim, isso não seria no day trade. Barreto, para aluguel de ações, o que é necessário ter de margem? É o mesmo pensamento da alavancagem? Não, não é, Barreto. Deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui, no caso do aluguel. Aqui no site da BMF, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O zoom. A gente tem ativos aqui de A até a Z, até a letra Z. E aí a gente tem as margens de garantia, que são chamadas para cada um desses ativos. Então, cada ativo tem uma margem diferenciada. Agora, através do HB da Rico, vocês conseguem fazer esse aluguel diretamente. Como? Deixa eu ver se eu estou com o HB aqui. A gente tem aqui um botãozinho aqui, aluguel de ações. Aumentar o zoom aqui também. Então, não é necessário ligar na mesa de operações, porém, ele tem que pertencer àquela lista de alavancagem, senão não dá para fazer pelo HB. Aí eu pego, por exemplo, Petrobras. Digamos que eu queira vender Petrobras. Aqui tem a disponibilidade do papel, as respectivas taxas, né? Eu faço o meu aluguel por aqui e eu deposito as garantias ou em financeiro ou em ativos, né? Se for ativos vai sofrer um deságio, né? Mas enfim, dá para fazer tudo automatizado pelo HB. Então eu utilizo aquela lista de alavancagem para quê? Para verificar o que eu conseguiria alugar pelo HB. Mas porém ele vai tomar a margem de acordo com aquela tabela da Bovespa. E aqui no próprio HB ele já vai te dar a margem que vai ser requerida. No caso da Petrobras, 20%. Continuando. Vamos lá, quem é o palestrante? Sou eu, Evandro Lima. Gabriel Santana, agora sim, eu tenho uma pergunta, ok?
Taniguchi, professor, qual sala você fica? Eu não fico nas salas do trade ao vivo, Taniguchi. Eu fico ali no fórum da corretora. A interação com vocês é um pouquinho diferente do trade ao vivo. No trade ao vivo vocês têm interação por áudio e vídeo, né? No chat é através de quê? De postagens. Você escolhe um tópico, é postado... Deixa eu mostrar aqui rapidamente. Em vez de ficar falando em teoria, está aqui o fórum da corretora. Então ele é feito através de perguntas e respostas, né? Diferentes posts focados na análise gráfica e tudo que é relacionado com ativos ou, eventualmente, notícias que podem impactar determinadas empresas ou setor como um todo, ou a nossa economia, a gente coloca aqui no fórum para corroborar melhor essas decisões de compra e de venda. Então, eu fico lá durante todo o pregão aqui no fórum. Eu não fico naquelas salas do trade ao vivo. E para entrar, quando vocês efetuam ali o seu login, aqui eu estou deslogado no momento, deixa eu me logar novamente, só para mostrar para vocês. Novamente aqui me pedindo aqui o meu nick. Só um segundo, pessoal. Voltou para vocês, pessoal? Retornou, beleza? Bom, pessoal, infelizmente aqui parece que a internet aqui está um complô aí contra nós. Eu estava respondendo aí algumas perguntas que vocês colocaram lá no fórum, né, a respeito de toda a parte de suporte que a gente faz. Eu não vou voltar, né, nessa parte nesse momento, porque, embora a transmissão tenha caído para vocês, mas está tudo gravado, né, e depois vocês podem rever ela por inteiro. Eu vou disponibilizar lá no meu canal do YouTube, né, Evandro Espaço Lima. Mas eu estava, no geral, falando para vocês aí sobre o suporte que a gente presta aí para vocês, tanto eu a partir do fórum, quanto o pessoal do Trade ao Vivo, justamente para evitar aí, alguém comentou aí de um prejuízo grande de 43 mil reais, isso é uma coisa totalmente inadmissível, né? Não dá para a gente conviver com prejuízo aí nessa ordem de grandeza. Então a gente faz todo esse trabalho para evitar justamente que vocês não tenham prejuízos tão grandes. E estava comentando também, para quem está começando aí no mercado, uma boa ideia, uma sugestão aí, seria o quê? Pegar carona, por exemplo, na minha carteira direcional, que ela trabalha com operações de curto prazo, né, operando tanto na compra quanto na venda, e nesse ano aí de 2014, o ano está terminando, a gente está com lucro bruto acumulado aí real de 13%, né? Ela trabalha com capital de 100 mil reais, mas para quem tem um capital menor, dá para trabalhar de forma proporcional, quer dizer, ela não está nem aí para o que está acontecendo no Ibov, né? Ela está gerando lucro. Então é uma sugestão também para quem quiser acompanhar. E todo início de mês eu faço uma palestra sobre ela. E tem o quê? Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre ela, análise de mercado, carteira gráfica direcional. Tem várias outras perguntas também, pessoal, mas como já são agora 9 horas e eu nem entrei na parte ainda de Fibonacci na análise gráfica, vamos colocar a mão na massa aqui no gráfico, né, para mostrar um pouquinho sobre retração e expansão de Fibonacci. Como eu estava comentando, eu tenho uma plataforma gráfica diferente de vocês, né? Não utilizo o gráfico de vocês, que é uma plataforma muito boa, né? Tem até alguns recursos a mais, mas eu estou mais habituado com a minha plataforma aí do broadcast. Mas eu vou mostrar de modo conceitual como eu utilizo o Fibo, e depois vocês têm as ferramentas equivalentes no gráfico de vocês, né? É só dar uma fuçadinha lá que vocês também vão conseguir fazer da mesma forma. E qualquer dúvida a mais, é só entrar em contato também com qualquer professor do Trade ao Vivo, ou o Igor, que é um expert ali nesse gráfico aí que vocês têm no dia a dia, né? E eventualmente também podem me procurar a partir de amanhã no fórum. Bom, vamos lá. Eu acho que eu vou começar aqui com a Gol, que ela caiu bastante forte aqui no dia de hoje, né? E vamos ver o que a gente consegue mostrar aqui sobre ela. Bom, a gente percebe, dentro daquele conceito que eu passei na parte inicial, aqui a gente tem zigue-zagues ascendentes, né? O que caracteriza o quê? Uma tendência de alta. Aqui desandou tudo nesses 2 últimos dias, mas até
Até esse momento, a gente tinha aqui para Gol tendência de alta. Então vamos lá, chegar aqui, voltar um pouquinho no tempo, exatamente nesse ponto. A Gol subiu, deixou uma possibilidade de topo, né, começou a corrigir. E aí alguém vai falar, bom, qual que é a expectativa de recuo, qual que seria a retração de Fibonacci para Gol, né, a partir desse movimento de alta? Deixa eu voltar lá atrás de novo. Onde que eu estava? Espera aí, pessoal. Aqui, tá. Então, vou pegar o meu Fibonacci do fundo, no caso 10,33, até esse topo, né? Estou pegando aqui ele no visual, não sei exatamente aqui exatamente o valor dele, mas tudo bem. Digamos aqui 13,27. Deixa eu jogar isso aqui um pouco mais para a direita, senão vai poluir aqui muito a minha área. Então vamos lá. Eu tenho isso daqui de 0 a 100%. Deixa eu voltar aqui, inverter o movimento de baixo para cima, e eu vou dar um destaque maior aqui no Fibonacci, para ele se sobressair em relação ao gráfico de preços. Então, tenho aqui movimento principal, né? E onde que ela foi buscar suporte? Exatamente aqui na retração de 50% de Fibo. Aqui, pessoal, vocês têm que encarar o Fibonacci também como o quê? Dá uma certa tolerância, não é uma ciência exata, né? Então, vamos considerar ele como uma região. Então, foi exatamente aquela, a Gol começou a cair, chegou aqui na retração de 50% de FIBA, a gente tem 38%, 50%, 62%, números mais importantes. E ela voltou a subir. Então, se eu não tinha ideia, falar até onde que ela pode parar de cair. Bom, primeiro passo, eu tentaria observar essa região de 38%, passou. Próxima região, 50%, passou. Próxima, 62%. Então, no 50%, ela encontrou fundo. Vamos ver esse outro movimento aqui de alta, aqui para cima. Vamos ver esse ponto aqui, se ele pegou alguma dessas retrações aqui de Fibonacci também. Também aqui, mais ou menos aqui na região de 50%. Para que eu utilizo o Fibonacci? Nessa situação aqui, eu tenho o quê? Eu tenho vários suportes e resistências no meio do caminho. Então, fica um pouco fica um pouco mais fácil eu tentar prever até onde pode cair para eventualmente voltar a subir. Mas quando eu não tenho pontos de suporte ou resistência e eu quero fazer uma projeção de objetivo, muitas vezes Fibonacci ele me é bastante útil. Deixa eu pegar aqui um exemplo de um ativo que está perdendo fundo histórico ou rompendo topo histórico. Vamos ver aqui, acho que é Embraer. Embraer é uma que me vem à vista aqui. Bom, primeiro vamos pegar esse movimento principal, de 20,55 até 24,78. Configurar, deixa eu só ajustar bem os números, 20,55 até 24,78. Colocar as porcentagens, vamos inverter aqui o movimento. Então, por exemplo, quando a Embraer começou a cair aqui, onde que ela poderia fazer um fundo? Lembra que eu comentei para vocês que as retrações principais costumam ficar entre 38% e 62%? Eu não tinha ainda o lado direito do gráfico. Simplesmente aqui a Embraer confirmou topo e começou a cair. Até onde essa queda que se iniciou nesse pregão poderia se estender. Então, o Fibonacci aqui ele pode me ajudar na retração. Aí eu tracei os pontos aqui principais, 38%, 50% e 62%, pegando o movimento de 0 a 100%, e ela parou exatamente aqui nos 62%. Acabou formando um fundo, formou um suporte e voltou a subir. Então,
vejo vocês aí que quando vocês têm um movimento corretivo, pegando o movimento principal de 0 a 100%, vocês conseguem traçar a retração de Fibonacci. Agora vamos supor que a Embraer, hoje ela deu uma boa reagida, e ela finalmente rompa aqui esse 24,78, que é o topo histórico dela. Qual que seria a projeção de alvo que eu teria para ela, né, rompendo esse ponto? Até onde eu conseguiria projetar um objetivo de alta? Eu vou pegar, como eu não tenho mais nenhuma resistência, não tenho mais nenhuma referência no caminho, então a única coisa que eu tenho para cima para poder me ajudar seria o Fibonacci. Então, eu vou utilizar a expansão de Fibonacci. Por essa minha ferramenta gráfica aqui, eu já tenho um movimento principal de 0 a 100%. Aqui eu coloquei 9 linhas, mas não importa. Eu vou procurar aqui a próxima pernada para chegar nos 162%. Então, muito provavelmente, se a Embraer romper aqui os 24,78, eu vou tentar fazer uma compra com ela, e onde que eu vou procurar, onde que eu vou colocar o meu stop gain, onde que eu vou projetar aqui a minha expectativa de alta? Exatamente aqui nos 27,39. Eu não tinha nenhuma referência maior para me dar esse objetivo, recorri a Fibonacci aqui para poder o quê? Para poder traçar esse objetivo. Então a gente tem movimento aqui de retração, depois um próximo movimento aqui de expansão. Deixa eu voltar um pouquinho aqui no tempo. Vamos ver aqui. Pegar aqui. Expansão, retração e aqui expansão de novo. Vamos colocar aqui, vamos ver se essa onda de alta, se realmente ela seguiu aí o padrão de Fibonacci. Estou pegando aqui tudo ao acaso, tá, pessoal? Eu tenho já aqueles meus slides tudo bonitinhos, né? Mas estou pegando ao acaso para que a gente veja na prática, com alguns exemplos aí que aconteceram recentemente, o que ocorreu. Olha, nesse caso aqui, expansão, retração, foi até aqui os 62% e voltou a subir. A projeção era o quê? 22,83. Não foi exatamente até lá, foi um pouquinho antes, né? Depois lateralizou um pouco, mas de qualquer forma, ele já me deu uma referência de um próximo aí objetivo de alta. Vamos tentar pegar aqui também um outro mais para frente, né? Depois daqui dos 19,52 até mais ou menos aqui esse topo aqui dos 22,35. 24,10, que ele atingiu mais ou menos aqui nesse período. Daqui, que aqui também são movimentos bastante curtos, mas peguei o movimento principal de 0 a 100%, objetivo de alta aqui, 24,08. Também me deu uma ideia aqui da região onde ele poderia chegar. Então, o Fibonacci ele é uma ferramenta o quê? Complementar, né, junto com outras ferramentas que vocês têm na análise gráfica, para dar uma ideia aí de objetivos aí, de alta ou de baixa. Deixa eu pegar alguns ativos que alguém comentou aí no início, para a gente trabalhar em cima, Magazine Luiza e depois a Croton. Bom, a Magazine Luiza, nesse momento aqui, eu não olharia ela exatamente com Fibonacci. Por quê? Porque eu tenho alguns suportes importantes, né? Ela perdeu aqui esse ponto de 7,65 e onde objetivo curto no 7,17 que atingiu hoje, depois podendo buscar o 6,40. Mas, digamos que eu não tivesse nada disso aqui. Como é que eu faria alguma coisa aqui para a Magazine Luiza? Eu pegaria esse movimento dos 8,79 até o 7,65, até o 7,65, chegaria num objetivo intermediário de queda em 6,95.
como eu falei para vocês, como eu sempre gosto de conciliar, quando eu tenho suporte e resistência, Fibo com suporte ou resistência mais próximo, se eu tivesse feito esse estudo por Fibo, e depois olhando esse suporte aqui de 7,17, eu traçaria um objetivo de baixa, se eu estivesse trabalhando na venda, né, exatamente aqui nesse suporte. Por Fibo, aqui ele me projetou um pouquinho mais nos 162%. Aqui também, pessoal, entre 100 e 162%, eu teria porcentagens intermediárias. Mas aqui no caso da expansão de Fibonacci, a gente já pega de 100, pula direto para o 162, depois 262 e 423, né? São como é que se diz? Os números mais comuns. Mas, de qualquer forma, a gente teria também porcentagens intermediárias entre 100 e 162%. Vamos dar uma olhada na Croton. CROT 3. Eu estou vendido nesse ativo, né? E estou com objetivo de queda em 14,70. Não utilizei Fibonacci para traçar. Utilizei o que? Suporte e resistência. Tinha esse suporte em 14,70. Quando eu planejei a minha entrada, né, na perda desse suporte, eu buscar aqui esse outro suporte importante. Especificamente com o Croton para baixo aqui, se eu fosse utilizar Fibonacci, que essa retração aqui ela foi muito pequena. Mas tudo bem, vamos ver onde que a gente chegaria. Estou pegando desde esse topo até esse fundo, aproximadamente 16,18, não medi esse ponto para ver se está exatamente nos 16,18. Mas justamente eu vou chegar também muito próximo, se eu tivesse traçado isso daqui por Fibonacci, 14,80. Com esse suporte próximo 14,70, quer dizer, é mais um referencial aí que ela pode chegar mesmo nos 14,70. Então, aplicando Fibonacci aqui na Croton para baixo, eu chegaria nesse alvo de 14,80, olhando o que eu tenho perto disso daqui. Tem um suporte 14,70, né? E eu ajustei, então, o meu objetivo para 14,70. Como eu comentei para vocês, olhem sempre Fibonacci como o quê? Como uma região, né, onde a gente pode tentar se aproximar, não como um valor exato. Muitas vezes é bastante comum operações que estão indo bem, chegam perto ali daquele objetivo, muitas vezes elas fecham o cravo exatamente no objetivo exato. Mas é comum também elas chegam próximos e depois aí revertem o movimento. E aí alguém vai falar, então Fibonacci furou nesse caso? Não necessariamente, ele chegou perto de uma região. E também, como eu comentei, ele funciona em muitas situações, porque o nosso pensamento, mais ou menos, ele vai de encontro aos números de Fibonacci, mas ele não pega 100% dos casos, como também na ramificação das plantas, não pega 100%, se eu pegar qualquer árvore, vai seguir a divisão dos galhos, a sequência numérica de Fibonacci? Não, muitas seguem, mas não todas. Então, também não é uma coisa assim infalível, mas é uma ferramenta a mais, combinado aí com o que você já conhece de análise gráfica, né, ele pode ajudar bastante, principalmente em situações, você pega um ativo, começa, cai, e não para mais. E aí fala, até onde vai essa queda? Não tem mais nenhum suporte no caminho. Eu posso utilizar Fibonacci para tentar antever aí um ponto de parada e de reversão de movimento. Nesse sentido aí, ele é bastante útil. E no caso da expansão, quando rompe um topo histórico, onde que eu vou projetar o meu alvo? Eu posso utilizar Fibonacci também para fazer essa projeção. Vamos voltar aqui às colocações de vocês. Fernando, quais são os pontos no gráfico? Estou pegando a última pergunta. Onde o Fibonacci é melhor aplicado? Olha, eu gosto de utilizar bastante Fibonacci quando eu tenho uma boa retração. Quando eu tenho retrações curtas, eu não me apego muito a ele. Mas quando eu tenho já uma retração, um ativo em tendência, e uma retração mais relevante, é um ponto aí que eu gosto de utilizar Fibonacci. No caso, quer ver um ativo, acho que dá para a gente exemplificar?
Deixa eu ver, BVMF3. Não na situação que ela se encontra nesse momento. Mas quando eu tenho, por exemplo, aqui, perna de alta, retraiu e voltou a subir. Vamos tentar medir esse movimento aqui. Peguei no visual. Ele retraiu até aproximadamente 62%, porque aqui eu estou com Fibonacci de 0 a 100. Se eu pegar de 0 a 100 para cá, essa correção aqui ela vai chegar aproximadamente nos 62%. Olha que beleza aqui a expansão dos 162%. Foi exatamente aqui depois, quando ela deu a pancada para cima, chegou aqui nessa região, 10,84, e sentiu isso daqui. Subiu no dia seguinte, desceu forte, depois reagiu, né, antes de fazer o próximo objetivo de subida. Então eu gosto de trabalhar com objetivos curtos, quando a gente tem uma retração, uma correção um pouco mais relevante, né, no movimento maior. Aqui também seria uma condição interessante para a gente medir. Por quê? Subiu, fez uma boa retração. Vamos medir essa subida aqui para verificar o que aconteceu. Jogar bem para o lado direito. Olha que maravilha aqui, pessoal. Imagina que eu tracei uma operação, né, pegando aqui Fibonacci, né, expansão, retração, expansão novamente. Trabalhando aqui com 162%, foi lá aqui, maravilhosamente aqui, bateu aqui o meu stop gain. Então essa é a forma que eu gosto de trabalhar. Então eu gosto, quando eu utilizo o Fibonacci, eu gosto de pegar ativos que façam aqui uma boa retração. Deixa eu voltar aqui, pegando só o movimento de retração, vamos ver como é que ficou essa retração de Fibo. Até que nível que ele corrigiu. Inverter ele aqui. Corrigiu também exatamente mais ou menos aqui nessa região dos 62%. Então retraiu e fez uma bela expansão para cima. Então eu gosto bastante de retrações de 62%. Se eu pego um ativo que no 62% ele encontrou suporte e voltou a subir, eu vou olhar esse ativo com mais carinho, porque ele pode ter uma possibilidade maior de cumprir lá os 162% de FIBO. André Santana. Evandro, que ferramenta gráfica é aquela que você estava mexendo? Estou mexendo aqui exatamente com o Fibonacci. Se for essa daqui em verde que você está vendo, né, é justamente o Fibonacci que eu estou mostrando. Paulo Figueiredo, Fibonacci para Vale 5. Vamos voltar lá na Dona Vale. Vale 5. Situação bastante complicada para ela, né? Já mostrei no início a importância do... Não mostrei? Não mostrei não, acho que eu não mostrei. Antes, fazer um pequeno parênteses aqui, para quem opera a longo prazo. Eu mostrei a desandada que está acontecendo com a Petro, e porque também que eu não gostaria de pagar para ver com a Vale 5. Ela tem um fundo muito importante aqui, nessa região dos R$15. Se perder os 15, o objetivo de queda, R$5. Foi feito por Fibonacci? Não. Foi feito através de análise gráfica. Peguei a altura desse topo até esse fundo principal e projetei isso daqui para baixo. Por quê? Porque aqui formou uma figura de queda. Então, torço para a Vale se recuperar, mas não gostaria de pagar para ver. Tem outras ferramentas para a gente projetar objetivos. Então, para a Vale, depois se ela perder os R$15, infelizmente ela pode ficar muito, muito feia. Vamos voltar agora lá na Vale, no gráfico diário, e vamos ver onde que eu conseguiria utilizar a Fibonacci para ela. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, pegando aqui desses 24 até os 18,52. Se bem que essa retração aqui ela foi pequena. Mas vamos ver onde que a gente chegaria. Eu vou chegar exatamente aqui nos R$15, quer dizer, é um ponto muito importante aqui de suporte, não só ali no gráfico mensal que ele está mostrando, como também
Por Fibonacci também é uma região forte aí para ela tentar suporte. E realmente se aproximou aqui dessa região de R$15, hoje já deixou uma possibilidade de fundo. Eu tendo também aqui o Fibonacci aqui em mãos, quer dizer, ele pode o quê? Se eu, digamos, eu estava de fora da Vale até agora, começa a se aproximar aqui dessa região dos R$15. Vou abrir uma venda exatamente agora? Não, não vou, porque o quê? Porque está muito mais perto dela tentar fazer um repique, né? Subir um pouquinho, do que cair muito mais forte do que o que já caiu. Não que isso vá mudar alguma coisa na direção da tendência. Por quê? Porque esses movimentos de baixa aqui estão muito fortes aqui, esse zigue-zague está muito forte para baixo. Então não tem expectativa nenhuma de reversão de tendência. Mas pode corrigir um pouquinho. O que significa? Sobe um pouquinho, né? Forma topo e volta a cair. E se isso acontecer, aí sim aí eu vou querer entrar vendido nela novamente. Aí eu pegaria um Fibonacci daqui até aqui, 0 a 100%, né? Fez esse movimento para cima, começou a cair, meu stop está aqui em cima desse topo que formou, e qual que é o objetivo de queda? O 162% lá de Fibo, que talvez vai ficar perto ali daqueles R$15, mas nesse momento não é hora de vender Vale. Para quem gosta de operação do contra, né, pode sair eventualmente um repique aí para buscar 18, 18,50 aproximadamente, né? Mas considera aí um movimento curto, melhor, eu esperaria aí ela fazer esse repique e tentar a venda depois. Então aqui um Fibo para Vale. Vamos continuar olhando aqui. Júnior, dá para aplicar o raciocínio do canal de baixa na Vale? Até daria. Quem me perguntou mesmo? Foi o... Espera um pouquinho. Poxa vida, perdi agora a pergunta. Bom, alguém me perguntou aqui sobre o canal de baixa. Se daria para usar aquele conceito do canal de baixa na Vale. Daria, só que a Vale, se eu pegar aqui e traçar uma linha por esses principais topos, ela andou por um período num canal de baixa e agora, nesse momento, ela intensificou a queda, formou aqui um outro canal de baixa e nesse momento aqui está mais forte ainda essa queda, ou seja, canal de baixa 1 nesse momento, 2 aqui nesse momento e agora está querendo talvez formar um terceiro canal de baixa. Quem andou por muito tempo em canal de baixa também foi a Uzi Minas. Deixa eu ver como é que ela... se ela se enquadra. E tem umas outras perguntas aqui que eu preciso também dar uma respondida aí para vocês. Uzi Minas tá mais fácil a gente analisar ela em forma de canal. Naquele conceito de canal que eu mostrei, o que eu faria? Pegaria aqui uma linha passando aqui pelos principais topos. Então, essa daqui seria a minha linha de tendência de baixa. E aqui embaixo, uma linha paralela, né, passando mais ou menos aqui pelos principais fundos, que seria a linha de retorno. Então, Uzi Minas, ela, dentro daquele conceito de canal de baixa, ela está muito mais... Só ajeitar um pouco melhor aqui. Ela está muito mais redonda para a gente dizer que ela está trabalhando no canal de baixa do que a própria Vale. A Uzi Minas ainda está dentro desse canal de baixa, não rompeu aqui essa linha de tendência de baixa. E para quem opera canal, né, nesse ponto aqui, expectativa é que ela volte a cair para dentro do canal aqui e fazer uma nova pernada de alta. Então, ou seja, compra, venda, ou permanecer vendido enquanto continuar aqui dentro. Então, Uzi Minas, por enquanto, está dentro desse canal de baixa. Tem algumas outras perguntas aqui, pessoal, deixa eu dar uma voltada aqui um pouco. Kalim, se eu quiser aderir à sua carteira gráfica direcional, como devo proceder? Como ir montando as posições, já que a sua carteira atual já está em andamento? Tá, eu vou passar muito rapidamente a ideia. Você entra aqui na página da carteira direcional, o que já está aberto, esquece. Não vai entrar mais em nenhuma posição.
toda entrada, antes de eu entrar, eu coloco aqui nessa seção Fique de Olho. Para amanhã, infelizmente, não tenho nenhuma entrada ainda para a carteira, por quê? Muita coisa já andou muito forte aí na venda e eu não tenho stop viável para abrir venda por enquanto, não encontrei nenhum ativo para novas vendas. Mas toda operação, antes de eu entrar, eu coloco aqui de antemão, né, os parâmetros. Se é uma operação de compra ou de venda, ponto de entrada, objetivo e o stop e a quantidade que eu compraria para 100 mil reais. Se você tem um capital menor, é só você fazer a alocação proporcional, né, em quantidade naquele ativo que eu coloquei aqui. Aí você vai conseguir, na prática, replicar aí essa carteira. Então, o que está aberto, você esquece. As próximas operações, os próximos Fique de Olho, vão estar aqui os pontos de entrada, objetivo e stop, e você faz a alocação proporcional. Vamos lá. A plataforma que eu estou usando, voltando a falar para vocês, pessoal, não é o gráfico que vocês têm aí no HB, né? É uma outra plataforma, uma plataforma paga da Agência Estado, que é o Broadcast, onde eu estou mais familiarizado com ela. Não quer dizer que ela seja melhor que a plataforma de vocês, a de vocês tem até algumas funcionalidades a mais, por exemplo, permite visualizar mais de um ativo na mesma janela, já a minha eu tenho que chamar um por vez, né? Mas é que eu já estou mais acostumado com ela. E também, como eu gosto de trabalhar com muitos indicadores, para quem está começando, não recomendo utilizar essa quantidade grande de indicadores, até é bom, de repente, usar um só, como o pessoal do Trade ao Vivo utiliza apenas o MACD, né? Mas, pela quantidade grande de indicadores, o Silverlight da Microsoft não permite jogar esses indicadores do lado direito. Então, se eu fosse também utilizar a plataforma de vocês, o meu gráfico ele ficaria muito achatado pela quantidade de indicadores que eu utilizo. Então, para mim, fica um pouco mais cômodo utilizar essa plataforma. Mas, tirando isso daqui, ela tem recursos assim excelentes, né? Foi desenvolvida em conjunto aí com uma boa parte dos clientes e eu considero hoje uma plataforma gratuita, né? E com um recurso aí que bate muitas plataformas pagas. Flávio, Evandro, eu entrei em um call seu da Embraer, mas olhando no fórum vi que seu call já se encerrou. Tá, no meu HB está dentro dos stops. Isso está certo? Sim, eu vou te explicar aqui, Flávio, o que aconteceu. Na carteira direcional, a gente tem alguns critérios de movimentação de stops. Por exemplo, aquele operando com você que é colocado, ele é sistêmico. Não tem como a gente mexer nos parâmetros de stop gain e stop loss. É 8 ou 80. Então, se você ficar no operando com você, até o final, o que vai acontecer? Se der stop loss, você não vai pagar corretagem. Mas a nossa ideia, tudo bem, você não vai pagar corretagem, mas saiu no prejuízo. Eu procuro o quê? Procuro defender as operações o mais rápido possível. Então, a gente tem alguns critérios de defesa para movimentação de stops. Eu tenho, por exemplo, essas regras aqui, 2,5%, topos e fundos, né, e eventos especiais. Mas, basicamente, qualquer ativo que sofrer, em função dessas regras, uma movimentação de stops, por exemplo, das minhas operações em aberto. Hoje eu tenho só operações na venda. Hipermarcas, Porto Seguro, BB Seguridade, Croton e BR Properties. São operações de venda. Cada vez que uma dessas operações, por algum daqueles critérios, tiver uma mudança de stop, eu vou indicar um novo stop através aqui da página da carteira direcional, marcar aqui com um asterisco. Eu não posso mexer no operando com você, mas quem quiser seguir a sugestão e ajustar esses pontos, cancela o operando com você e abre uma nova ordem, pegando esses novos parâmetros. Por exemplo, essas operações Hipermarcas e Porto Seguro, se derem para trás, já não vão fechar mais no prejuízo. Eu já não estou utilizando mais o stop original. Se você entrou em uma dessas duas vendas pelo operando com você, eu já estaria fora do operando com esses novos stops. Então, eu estou o quê? Hipermarcas, entrei em 16,35, se bater em 16,21, eu saio fora. Vou sair com lucro menor, mas no lucro. Porto Seguro, 29,45. Por esse mesmo critério, saiu em 28,10. Vamos dar uma olhadinha na Embraer, verificar exatamente que ponto que deu a saída. Que eu já saí dessa operação também de Embraer, como você mesmo mencionou.
Não vou saber te dizer exatamente a regra que foi atingida, né? Mas vamos ver aqui, Embraer. Saída no dia 12 de dezembro, né? Stop ele já estava na zona de lucro, provavelmente por uma movimentação mais forte, que a gente conseguiu trazer o stop para o gain, 23,56, foi atualizado na base da carteira direcional com um asterisco, né? Quem seguiu isso daqui saiu nos 23,56, ainda no lucro, né? Um lucro menor, mas no lucro, R$ 64,00. Infelizmente a Embraer acabou voltando muito mais depois, acredito até que acabou dando stop loss. Então é importante a gente ter essa postura proativa. E essa carteira direcional foi feita exatamente com o propósito de quê? De geração de lucro. Por isso que eu tenho que ter o quê? Mecanismos aí de defesa para procurar defender essas operações o quanto antes. É por isso que a gente está conseguindo. Se eu fosse encerrar, por exemplo, todas as operações hoje, eu estaria com lucro bruto de R$ 13.040, 13%, né? Tivesse encerrado todas elas hoje. Mas porque a gente tem essa postura proativa. Então não basta pegar aquelas indicações no Operando com Você, aliás, eu nem olharia o Operando com Você, simplesmente me concentraria aqui nesse Fique de Olho, né? Toda vez que tiver uma indicação aqui no Fique de Olho, primeiro lugar que eu coloco é no fórum, depois aqui na página da carteira direcional. E fazer a movimentação de stops sempre olhando todo dia, não vai ter nenhuma mudança de stop no meio do dia. É sempre no final do dia que eu vou revisar esses stops. Então, verificar o que mudou. E o que tiver sido mudado, você também, acompanhando a carteira, você vai lá e reprograma a sua ordem. Bom, saiu um pouquinho do foco, mas vamos lá. É importante responder as perguntas de vocês. André Santana, quis dizer qual o programa que você está usando para mostrar os gráficos, tá? Já comentei broadcast. Dá para aplicar o canal de baixo, já respondi esta. Vamos lá. Fibonacci para Klabin, Paulo Figueiredo. KLBN11. Pessoal, Fibonacci, como eu comentei para vocês, é mais uma ferramenta que vocês vão ter à disposição junto com outras que vocês já devam conhecer na análise gráfica. Mas, então, eu gosto de conciliar na Fibonacci junto com outras técnicas também. Nem todos os alvos que eu traço, eu utilizo Fibonacci, mas eu utilizo também, então acho importante passar para vocês. Bom, Klabin, inicialmente o que eu marcaria aqui na Klabin? Essa resistência, R$14, e esse ponto de suporte 13,31. No momento aqui no curtíssimo prazo, a Klabin está sem direção, viés negativo, mas está congestionada entre 13,31 e R$14. Ela deu uma bela pancada para cima, né, e lateralizou um pouco. Na realidade, essa figura aqui eu não utilizaria Fibonacci. Por quê? Está um pouco distorcida, mas para quem conhece um pouco de análise gráfica, a gente tem aqui de forma um pouco mais clara uma figura que lembra o quê? Lembra uma bandeira. Isso daqui seria o mastro da figura. E se eu pegar essa região aqui, seria o quê? Seria a própria bandeira. E como é que a gente projetaria alvo com esse tipo de formação? Mastro, bandeira. A gente pegaria esse mastro aqui e jogaria ele para o lado direito para dar o nosso objetivo de alta. Vai ficar provavelmente um objetivo bem atrativo. Então, eu faria a projeção por essa técnica e não por Fibonacci. Mas vamos ver depois por Fibonacci também como é que ficaria. Deixa eu reforçar também aqui esse lado. Então, utilizando apenas o conceito de figura, eu chegaria num possível alvo mais ou menos aqui, por volta aí de 16,80. Ou seja, como é que eu traçaria esse estudo? Digamos que a Klabin não caia mais.
compra acima de R$14, o objetivo de alta 16,80 e o stop loss abaixo de 13,31. Sempre o risco que vocês estejam correndo menor do que o retorno potencial que vocês possam ter naquele ativo. Então, assim que eu traçaria esse objetivo de alta. Mas tudo bem, vamos supor que eu não conheço nada disso, eu quero utilizar Fibonacci. Vamos ver aonde que eu vou chegar usando Fibonacci. Eu vou traçar aqui o movimento principal de 0 a 100% e vou procurar a expansão aqui de 162%. Chegarei aqui no objetivo um pouco menor, 15,80. Como eu sou também, como é que se diz? Eu gosto de objetivos mais conservadores, por serem mais factíveis, eu consideraria viável também, conciliando um Fibonacci no meio, um alvo, um intermediário por volta de 15,80. Então, se eu utilizar Fibonacci, eu vou chegar num objetivo de alta 15,80 ou 15,85. Eu gosto de arredondar de 5 em 5. E um segundo objetivo, 16,80. Então, também seria um objetivo factível, né, por Fibonacci. Então, para quem quiser utilizar Fibonacci, utilizaria dessa forma, né, para projetar esse objetivo de alta. Vamos ver se tem mais alguma coisa. O Michael Douglas. Evandro, pode utilizar FIBO para verificar o alvo de JHSF3? Estou vendido com 25% de lucro, maravilha, parabéns pelo lucro, mas não tem um alvo correto. Pode dar uma olhada? Com certeza, vamos lá. Bom, primeira coisa é, Michael Douglas, se já está com 25% de lucro, não vamos deixar isso daqui voltar muito mais, né? Eu já utilizaria de cara, vamos voltar lá na minha, independentemente de olhar o que está acontecendo com ela. Tem algumas regras de proteção de lucro. Regra dos 2,5%. O que é essa regra dos 2,5%? Eu vou pegar numa operação de venda, preço de fechamento vezes 1,025. Ou seja, se a sua JHSF3, se você está com 25% de lucro, se ela voltar para 22,5% ou menos, eu sairia da operação, já embolsaria todo esse lucro. Então, se você quiser, já dá para aplicar essa regra para proteger o lucro. Agora, vamos voltar aqui graficamente nela. Traçar aqui alguns pontos principais, vamos lá. É bom que a gente acaba também mostrando outros pontos aqui, algumas técnicas que a gente utiliza na análise gráfica. Então aqui eu tenho uma linha de tendência de baixa. Posso tentar traçar uma linha paralela aqui para baixo, vamos ver, tentar mais ou menos ver se isso aqui está algum movimento de canal, já furou. Já furou, se eu tentar aqui enxergar alguma coisa em forma de canal, já vazou aqui para baixo, né? Então já está ganhando mais força ainda na venda. Bom, vamos lá, vamos tentar aqui pegar aqui um ponto principal aqui, um topo principal nesse ponto, 376, e um fundo principal está aqui em 274. Antes, deixa eu ver se ela já perdeu fundo histórico. Não, não perdeu fundo histórico. Eu sempre gosto de checar outros pontos importantes também em outros tempos gráficos. Aqui eu estou vendo aqui um suporte importante no gráfico mensal de 1,85. Então, olhando o conceito de suporte e resistência, eu já ajustaria o meu stop gain aqui nesse suporte que é o que tem de mais próximo para ela, 1,85. Nessa região aqui, ela pode tentar um fundo e voltar a subir. Então, se você não tem um ponto de gain para ela, eu já colocaria aqui nesse 1,75. Mas tudo bem, vamos voltar aqui ao nosso Fibonacci. Marquei aqui 3,76 e aqui 2,74. E aqui também tem um movimentozinho menor.
Espera um pouquinho só. Com topo em 3,14. Deixa eu pegar primeiro daqui até aqui, vamos ver onde que a gente chega. De 3,14, 0 até 100%, e jogar os 162. Olha, pegando esse último movimento, exatamente nesse ponto que ela parou hoje, já seria o quê? Já seria um ponto aqui de tentar fundo, né, para voltar a subir. Então, um ponto aí importante aí para chamar ficaria um pouquinho com o pé atrás, né, ela já cedeu muito forte, chegou num ponto onde ela pode tentar um fundo para voltar a subir, não tem sinal de fundo ainda, mas é um ponto importante aí para tentar se proteger. Se você não quiser usar aquela regra dos 2,5%, joga o stop loss acima da máxima de hoje, né, para tentar prevenir repique. E o stop gain, como eu comentei agora há pouco, eu jogaria, tem um suporte importante lá no mensal, aqui no 1,85. Quer dizer, não utilizaria exatamente Fibonacci para traçar esse alvo. Mas pegando essa última movimentação dos 3,14 até os 2,74, de 0 a 100%, aqui fez a retração até por volta aqui dos 62%, e pancada para baixo aqui, passou dos 162% e já está buscando aqui a segunda expansão de 2,62%. Pode ainda buscar os 423? Bom, sei lá, a gente nunca sabe onde vai parar de cair. Mas aqui já seria um ponto importante para eventualmente uma reversão, e no meio do caminho tem suporte importante do mensal. Então eu ajustaria o meu stop gain por enquanto 1,85, stop loss no mínimo aqui acima da máxima de hoje. E vamos lá. Esse lucro 2014 é desde janeiro? Sim, desde janeiro, porque o ano passado eu tinha carteira direcional também, mas ela só efetuava operações na compra, sendo que ela adquiriu caráter direcional. Então é desde janeiro. E a partir de janeiro do ano que vem a gente começa a medir novamente. O Paulo Figueiredo está perguntando como utilizar essa ferramenta no aplicativo do Trade ao vivo. Eu vou até tentar, é que eu não tenho muita familiaridade com o gráfico aí do Trade ao vivo. Mas vamos ver o que eu consigo aqui. Aí fica mais fácil mesmo vocês tirarem essa dúvida diretamente com o pessoal do Trade ao vivo. Vamos ver se o gráfico abre, né? Vamos lá aqui. Deixa eu... Não quero ver nada disso. Vou pegar um ativo aqui, BVMF3. BVMF3. O que eu tenho aqui? Deixa eu ver. Fibonacci. Vamos ver se esse daqui. Estou pegando daqui. Espera aí, pessoal. 0 a 100%. Opa. Tá. Aqui eu tenho o movimento principal de 0 a 100%. Ele fez essa retração aqui até os, provavelmente aqui 62%. E a expansão, como que eu colocaria aqui? Fibonacci, retração de Fibonacci. Deixa eu ver se eu tenho aqui expansão de Fibonacci. Cálculo risco-ganho, projeção de Fibonacci. Deixa eu apagar esse Fibonacci daqui. Espera um pouquinho, pessoal. Aqui acho que é só dar um del. Só um segundo, que eu não estou muito familiarizado com esse programa. Seta de seleção, tá.
Vamos lá aqui, projeção de Fibonacci, lixeira. Será que é isso daqui? Ótimo. Então, vamos lá aqui, cálculo risco-ganho, projeção de Fibonacci. Aqui eu tenho, peraí. Tinha que ter continuado, puxar isso aqui para cima. Fiz errado. Estou apanhando um pouquinho mesmo aqui, pessoal. Vamos voltar novamente. Começa aqui. Vem para cá. E vai para... Ah, agora sim. Ó que maravilha, pessoal. Vocês me perguntaram como é que... Vamos, para aqui. Como é que eu utilizaria o Fibonacci pela ferramenta do gráfico de vocês, a expansão? Peguei um exemplo aqui com a BVMF3. Então, entrei aqui, projeção de Fibonacci, peguei aqui do topo, tá em tendência de baixa, do topo até o fundo, e levei até onde retraiu. E aqui ele me deu o cálculo onde chegaria a expansão de Fibonacci. E nesse exemplo especificamente que eu peguei, a expansão bateu exatamente nesse ponto, né, que foi o objetivo de queda. Então, eu utilizaria a expansão através dessa ferramenta aqui, projeção de Fibonacci. Mas para ver um pouquinho melhor como utiliza isso daqui no gráfico de vocês, né, pessoal? Melhor mesmo ver com os professores do Trade ao Vivo, que já é a ferramenta de uso deles no dia a dia. E aqui é aquele inconveniente que eu comentei. Como eu utilizo muitos indicadores, então meu gráfico ele ficaria muito achatado se eu colocasse todos eles aqui. Mas é questão de comodidade, por isso que eu estou mais familiarizado aqui com a minha, com o meu gráfico. O mais importante é vocês entenderem como utilizar aquela ferramenta. Depois a parte operacional é só treinar um pouquinho aí na plataforma de vocês. Você usa as máximas e mínimas para retração e projeção de fibra? Sim, exatamente. Do topo até o fundo ou do fundo até o topo. Justamente para calcular os pontos intermediários. O Carlinhos aqui me deu uma dica quando eu estava apanhando bastante aqui. Clica numa das linhas do Fibonacci e aperta Del. Mais fácil, né? Não estou muito familiarizado, né? Legal. Bom, pessoal, Fibonacci, queria mostrar para vocês, né? É mais uma ferramenta que vocês têm à disposição, junto com muitas outras ferramentas que vocês têm aí na análise gráfica, né? Mas acrescentando Fibonacci aí no dia a dia, dá para refinar bastante aí o trade system de vocês. Eu sei que para quem está começando é um pouco complicado entender um pouco esses conceitos, né? A gente tem que ter um pouquinho de jogo de cintura para poder ajustar melhor esses objetivos, né? Para quem está começando já vai tender a pegar de forma um pouco mais seca esses números, né? E nem sempre não é só Fibonacci que a gente utiliza ali para determinação de objetivo, né? Numa operação nova. É importante conciliar com outros pontos também. Sei que teve uma pequena interrupção ali na parte do meio, né? Depois eu retomei a palestra, mas para mim foi gravado de forma integral as duas partes. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar parte 1, parte 2, né? Fazer uma pequena edição aí das duas partes e até, no máximo, amanhã cedo vai estar disponibilizado para quem quiser rever ou perder alguma coisinha, né? Quiser rever essa palestra, vai estar lá no meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima. Independentemente disso, qualquer dúvida que vocês venham a ter, né? Podem me procurar lá no fórum da corretora, eu estou aí justamente para isso, né? Falei, Evandro, aquele ponto que você passou na palestra de ontem, ou não sei o quê, ou estou com um pouco de dúvida na parte Fibonacci, como é que você faz, estou com um ativo tal lá, como é que você traçaria aí um objetivo, né, alguma coisa nesse sentido para aquele ativo. Aí o que eu faço? Como eu consigo? Eu não tenho interação por áudio e vídeo, mas eu consigo anexar arquivos no fórum. Então, normalmente eu gosto de ilustrar, né? Qualquer estudo que eu faço, eu gosto de ilustrar com um gráfico para que vocês entendam por que eu estou acreditando naquela operação, né? Que pode dar uma compra, pode dar uma venda, o que eu estou enxergando nela ali, que eu acho que pode dar certo. Se vai dar ou não, a gente não tem bola de cristal, o mercado é que vai determinar aí se vai dar certo ou não.
está na mão dele. O importante é a gente ter um bom manejo de risco. Hoje mesmo eu levei 2 stop loss em 2 compras, uma com VEG e outra com Taesa, né? Acabou desandando o mercado, principalmente na parte da manhã, se deu muito forte as operações de compra. É natural que essas compras se ressentissem, né? Mas faz parte, não prejudicou em nada o desempenho da carteira. A gente está trabalhando aí com esse manejo de risco aí bem controlado, justamente para quando não der certo, a gente perder pouco e procurar aí, tirando aí o máximo de lucro aí de cada operação. Valeu pela presença, pessoal. Agradeço aí pela presença de todos. Desculpe aí se faltou uma ou outra pergunta que eu acabei não respondendo, né? Mas se faltou alguma coisa, pode colocar no fórum amanhã aí que eu respondo aí para vocês. Obrigado, valeu aí pela paciência, acabamos esticando aí bastante do horário, não tem problema aí. Para mim aí, o importante aí é atender bem a vocês. E até uma próxima, pessoal. Um abração.